FitBRcast, o podcast da Fitness Brasil. Eu sou Yara Shoa, jornalista, editora do FitBR News, portal de notícias da Fitness Brasil. E mais uma vez a gente recebe aqui a Daniele Mello, que é uma querida, grande pesquisadora, profissional de educação física, virou amiga e tem um monte de novidades para contar, né, Dani? Ai, obrigada! Sempre bom estar aqui com você. Fico muito feliz sempre dessa nossa oportunidade de conversa. E eu adoro trocar com você, a gente vai falando ao longo do ano, né? Você no Rio, eu em São Paulo, mas você está sempre pesquisando, né? Sim. O que você tem de novidades em termos de pesquisa? Uma coisa de tecnologia que você contou, de uma pílula. Me conta direito o que é isso. Porque, bom, só contextualizar. Minha pesquisa, para quem não sabe ainda, né, eu trabalho com fisiologia do exercício, mas eu estudo muito efeitos do calor sobre a saúde e o desempenho. Então, dentre essa área, né, o pesquisador, na verdade, ele está o tempo todo buscando inovação, tecnologia, então acho que já faz parte da nossa, né, formação isso, mas eu venho muito trabalhando com as tecnologias vestíveis, justamente por ser mais acessível, mais fácil, é mais barato, você tem essa questão da informação em tempo real. Eu consigo, com poucos equipamentos, fazer um trabalho em campo que podem ser compartilhados pelo celular, por um relógio, então fica mais fácil. Eu falo que cada vez mais o meu laboratório está dentro da minha mochila, fica mais acessível e mais aplicado. E aí, dentre essas inúmeras inovações, eu já falei aqui um pouquinho com você dos sensores de hidratação, de calor, de temperatura, e um desses que a gente estava conversando, que eu acho que é uma grande inovação, é uma pílula que mede a temperatura interna. Então, na verdade, essa pílula é considerada padrão ouro, né? Um dos procedimentos, a precisão dela realmente é muito fidedigna, e você ingere esse comprimido e você tem ela em média no seu organismo aí 15 dias, que você vai ter um controle da sua temperatura interna. Ela, assim, foi utilizada com diversas finalidades, até mesmo em nível hospitalar, em processos de internação, UTI, mas na parte esportiva, ela vem sendo utilizada, por exemplo, em expedições, em ambientes extremos, tanto de frio quanto de calor, para até a questão mesmo de segurança e cuidado das equipes. E no esporte, ela vem sendo utilizada para monitorar a temperatura interna desses atletas, justamente em função do que a gente vê de calor ambiental, dos riscos que a gente vê desses atletas ficarem sujeitos à hipertermia, de outras doenças do calor. Então, como a temperatura é uma informação muito rápida, de resposta muito imediata, ela é uma forma super precisa de você monitorar e também conseguir intervir com essa temperatura, né, no caso de alguma saída ali da normalidade. Quando a gente fala em tecnologia, geralmente a gente pensa em equipamentos, né? Isso. Mas a tecnologia aí, no caso, é uma pílula. É um comprimido. Um comprimido do tamanho do quê? De uma... É algo como se fosse uma vitamina, bem pequenininho mesmo, normal, você ingere. Ela, assim que você ingere, a gente pede para que você espere pelo menos 2 horas para que ela consiga chegar no lugar que ela tem que chegar no seu estômago, para ela começar a realmente fazer a medida dessa temperatura. E ela depois é eliminada normalmente pelas fezes aí após esses 15 dias. E as informações vão para onde? Fica com um sensor que é menor do que o celular. E aí, a partir desse sensor, você compartilha por computador, por seu próprio celular, também é compatível com o smartwatch. E essa Então, informação é bem é fácil. útil para um treinador, né? Além da própria pessoa, para um treinador, para um médico que acompanha. Principalmente nas provas de endurance, que a gente sabe que esse sujeito, você sabe muito bem disso, que você é maratonista, que você fica sujeito a essa variação e numa intensidade elevada e durante muito tempo, porque eu também falo muito dessas provas que são feitas nas grandes cidades, que a gente tem um microclima dessas grandes cidades. Então, a gente sabe que são os prédios altíssimos, são aço, espelhos, asfalto, a radiação, então aí, mais a temperatura corporal do calor metabólico desses praticantes, esses corredores, faz com que crie um microclima nesses grandes centros que dificulta ainda mais a circulação de ar, a transferência de calor. Então, a gente tem um cuidado justamente de estar monitorando isso nessas provas, em atletas de alta performance, situações que a gente sabe que a temperatura ambiente é muito elevada, então a gente monitora esses atletas justamente aí por segurança e também para fazer algum tipo de intervenção, porque eu acho que outra novidade, vamos dizer assim, inovação, a gente falou sempre das tecnologias vestíveis, né, das wearable technologies, e a pílula ela é considerada né, uma tecnologia vestível para você ingerindo,
mas também hoje se fala da cooling technology, que são as tecnologias de resfriamento. Então, o ideal é que você não chegue a sua temperatura num quadro crítico, que a gente vá criando processos, estratégias de resfriamento ao longo dessa prova. E por isso que você vê cada vez mais hoje, até em esportes, né, que são esportes de raquete ou esportes coletivos, o pessoal usando coletes de resfriamento, algumas estratégias, microventiladores, ventiladores também, né, para poder resfriar na parte do pescoço, na parte da face, tiaras também, o pessoal muito da corrida e do triatlo também usa umas tiaras de resfriamento. Então, essas tecnologias de resfriamento hoje também são aí, vamos dizer assim, uma grande inovação, justamente também para poder evitar que essa pessoa, né, chegue a um quadro de hipertermia que evolua aí para um colapso pelo calor. Acho que a gente chegou a falar alguma coisa dessa fatinha, tiara, né? né? O maratonista, né, que usou. Foi na Olimpíada ano passado, foi isso mesmo. E é legal, porque você olha assim, parece um acessório, né? Parecem cristais, assim, então, na verdade, é uma headband, né? Então, você olha assim, parece que é um acessório, mas aqueles cristais que ficam aqui, na verdade, são para poder acumular água, tanto do sol, até água que você possa jogar mesmo, com um copinho, garrafa. Então, ele se acumula e traz uma sensação de conforto térmico nessa região. E essa pesquisa, esse estudo dessa pílula, desse comprimido, vem da onde? Quem que começou? Quem está desenvolvendo? Na verdade, essa pílula é de uma empresa na França. Ela já vem sendo muito utilizada em várias pesquisas, até mesmo com Confederação Internacional de Atletismo. Então, a gente já tem ela sendo utilizada no esporte. A minha linha de pesquisa, especificamente, como eu trabalho com uma área dentro do Exército, que são os efeitos do fardamento sobre a saúde e a operacionalidade desses militares, então eu vou estar utilizando justamente para a gente identificar o limiar de calor desses militares e também está vendo ali como é que é o comportamento, como ela dura muito tempo no organismo, eu consigo também ter outras respostas. Então, eu vou ver como é que está o ciclo circadiano deles, pela temperatura corporal, eu vou fazer estratégias de resfriamento, de bota de resfriamento ou da temperatura na piscina de gelo, o que vai dar maior impacto térmico, né, de conforto. Então, eu vou aproveitar esse período vamos dizer, de duração e vou fazer algumas intervenções com esses voluntários para a gente poder ver quais são as melhores estratégias. Mas ela vem sendo utilizada bastante já na alta performance, mas normalmente a gente pega ali atletas que são campeões mundiais, atletas olímpicos, pega competições também que são seletivas para uma Olimpíada ou para um Mundial, e aí fica acompanhando. Então, é uma situação já comum em pesquisadores na área de fisiologia do exercício estar utilizando ela. Não é mais comum aqui porque ela é cara, né? Ela custa, em média, uma pílula dessa 60 euros. Então, não é uma coisa assim acessível. Então, você tem um limite ali de orçamento, né, para poder trabalhar com ela. Todos os extremos são ruins e trazem consequências, mas tem o que é pior, se é o mais quente ou o mais frio? Eu falo sempre aquele que você está melhor aclimatado, que vai te trazer menos desconforto. Então, até mesmo em relação à termorregulação, muita gente tem aquele mito, né? Ah, não, vou para o frio porque eu posso comer mais, que o metabolismo acelera. Na verdade, tanto o calor ou o frio, que tira essa temperatura da homeostase, que é esse 37 graus, vai fazer com que o seu organismo trabalhe mais para poder trazer a temperatura para 37 graus. O que eu costumo falar, principalmente na parte esportiva, que o frio, a não ser situações assim realmente extremas, que você vai para montanhismo, escalada, que aí você tem altitude, que aí você já entra pelas lesões já de congelamento, né? Aí é outra situação. Mas se você for num ambiente realmente de esportes de inverno, essa estrutura é preparada para o atleta. Então, você tem roupas adequadas para termorregulação, para você manter a temperatura corporal. Se você tem esportes que são intermitentes, você tem áreas de calor, você tem mantas, você tem, né, aquecedores. Então, os esportes de inverno, eles são preparados, você com a vestimenta adequada, você consegue tolerar. Claro que você se preparando também, aclimatando. O calor, tem hora que você não tem mais onde tirar roupa. Entendeu? O calor, você tem tecidos cada vez mais leves, cada vez mais respiráveis, mas chega uma hora que você não tem mais aonde tirar. Então, eu acredito que o calor, para quem não está aclimatado, ele, vamos dizer, você sofre muito mais. Maltrata mais. Maltrata. E a gente está no inverno, mas daqui a pouco primavera e verão, e a gente te aciona para mais uma matéria, né? Como
como se proteger, ou como continuar praticando esporte, né, no calor, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil todo, que eu acho que as temperaturas estão bem desreguladas, É, então pode chegar fácil a uns 40 graus, mas a gente não quer parar de fazer o exercício, né? isso. Quais são os principais cuidados? Sempre vale repetir, né? Reforçar, os horários, procurar sair desses horários extremos, então realmente vai fazer cada vez mais seu treino, cada vez mais cedo ou cada vez mais tarde, para sair desses horários do pico, né, daquele calor ambiental mesmo, são os horários de maior risco. Hidratação, e o pessoal também se preocupa muito com a hidratação durante, não é só durante, é só hidratação prévia, que já vai comprometer o seu dia anterior, como que você vai chegar para aquele treino, então se preocupar com a hidratação antes, durante e após, e também estar com uma vestimenta adequada, procurar locais também mais, se puder, né, que tenha mais árvore, né, mais ventilados, mais planejados, assim, de uma forma geral, sair daqueles locais que a radiação é realmente mais intensa. Eu acho que seriam as principais dicas, assim, nesse primeiro momento, porque a gente sabe que a onda de calor está aí, a gente vai ter que aprender a conviver com esse ambiente, não tem como, né? Tem diferença de gênero, mulher ou homem sente mais calor? Na verdade, está muito relacionado ao quanto que você está adaptada ao calor. Então, tem algumas relações em relação à superfície corporal, a tecido adiposo, isso aí tem algumas coisas. A gente sabe que a pessoa que está mais bem treinada e que tem melhor aptidão física, que está com a composição corporal dentro da normalidade, ela consegue se aclimatar mais rápido do que a que não está. Mas eu costumo, assim, eu tenho duas escalas que eu uso muito nas minhas pesquisas, são escalas subjetivas, que é de sensação térmica e de conforto térmico. Então, essa escala de sensação térmica, você pode até falar, pô, aqui dentro tá calor. Mas você fala assim, mas eu tô confortável. Então, o que que significa isso? Elas não têm uma relação linear. Você pode reconhecer que tá calor, mas aquele calor não te incomoda tanto quanto uma pessoa que não está aclimatada. Então, acho que isso é uma informação muito rica, que é uma escala subjetiva, mas quando esse atleta está relatando que ele está extremamente desconfortável com aquela situação ambiental, que ele está sentindo que está calor e que ele está sofrendo muito com aquilo ali já é uma informação muito rica para a gente de que ele não está aclimatado, então ele pode sofrer mais com essas doenças do calor, e a primeira situação já vai ser a hipertermia. Dani, você sempre antenada, sempre olhando, né, as novidades. Tem alguma linha de pesquisa, alguma pesquisa que você adoraria fazer, que você está de olho, ou se você falasse, que você fale assim, se eu tiver oportunidade, eu quero pesquisar isso? Eu estou entrando muito para essa parte do recovery, porque você sabe que eu gosto de pesquisa aplicada, então eu estou com uma linha de pesquisa, eu continuo com essa parte da termorregulação, que também está relacionada à termorregulação, mas eu quero muito trazer respostas mais imediatas do recovery. Então, qual é o tipo de compressão que dá resultado? Será que faz diferença se eu fizer 110 ou 140 numa bota de compressão pneumática? Será que faz diferença para, por exemplo, você que de repente não tem uma tolerância tão grande assim a fazer uma crioterapia no gelo, na piscina, e você prefere fazer a bota que traz mais conforto, então a bota de crio? Será que fisiologicamente, metabolicamente isso é igual? Ou a diferença é tão pequena que vale você está fazendo uma coisa mais confortável que vai te trazer uma resposta metabólica adequada? Será que tem diferença eu usar uma meia de compressão ao invés da bota, que é meia mais acessível do que você comprar a bota? Então, eu estou numa linha de pesquisa agora que eu estou desenvolvendo diferentes estratégias de recovery para justamente trazer essa informação mais aplicada para quem está lá na ponta, né? Para quem E poder. se tudo isso era para poucas pessoas até um tempo atrás, hoje está muito acessível, né? Todo Muito. mundo fala em bota de compressão, todo mundo sabe que é uma banheira de gelo, né? Isso. E dentro das próprias tendências fitness, o wellness está trazendo isso também para dentro das academias, dos estúdios, né? Eu acho que é aquela questão que a gente sempre conversa o tempo todo, é multidisciplinar. E a gente já teve essa conversa aqui, eu sempre falo que o atleta amador, ele precisa de muito mais cuidado do que o atleta profissional, porque o atleta profissional, ele é pago para aquilo ali, né? O atleta amador não, ele tem uma vida, né, laboral, além do treino dele. Ele investe muito tempo no treino, então ele precisa realmente desse cuidado. Então, ele tem que ter essa equipe multidisciplinar, e essa área do recovery é fundamental para trazer longevidade mesmo, para poder evitar lesão, para ele poder, né, realmente fazer o esporte dele
com saúde, com bem-estar, que eu acho que é a proposta, trazer realmente os benefícios do esporte, não ficar o tempo todo se lesionando A e gente, frustrado. como atleta amadora, a gente adoraria poder ter mais acesso a tudo isso, porque eu É, falo, eu que sempre é lembro, investimento, e também, e assim, era outra época, mas eu falo né? que eu lembro que eu fiz um longo de 30 quilômetros e à tarde estava numa festinha infantil, né? Se eu tivesse tido um recovery, você podia falar, tá, aguenta, mas eu fui meio que, tipo, fiz os 30K, tomei banho e fui Aham. para a festa infantil. Sim. Imagina como o estado do corpo. Hoje tem maneiras de estar Uhum. recarregada antes de encarar É. outra coisa, né? Até mesmo os suplementos evoluíram Uhum, muito, né, para essa resposta também mais rápida de uhum, recovery, pós-treino, durante o treino. Então, acho que a gente está hoje, a tecnologia não só em equipamento, uhum. mas tudo, de alimentos, está tudo relacionado hoje. A gente tem muito mais acesso, bem mais fácil. A gente falou bastante de tecnologia, mas tem ações, medidas muito simples de fazer também que ajudam na saúde, no bem-estar, na boa forma, né? A gente fez uma matéria uma vez, eu acho que é uma das mais lidas no site da Fitness Brasil, que é uma coisa muito simples, mas também tem pesquisa envolvida, né? Que é Tem. caminhar com cachorro, né? Ai, são os nossos pets queridos, né? Isso é muito legal. A gente tem uma rotina, você também tem a sua, né, Vou mandar um beijinho cachorrinha, para né? Oreo e para Lara. São nossas pets, gente. São 2 lindinhas, né, que nós adotamos e a gente tem essa afinidade, a gente sempre fica Também. trocando figurinha lá no Instagram das meninas, das nossas menininhas pets. E isso é muito legal, porque assim, eu vejo nas nossas caminhadas, né, com o nosso, que a gente vê que realmente as pessoas que têm o seu bichinho de estimação, que elas são mais ativas, que elas estabelecem uma relação social. Então, eu, nos meus passeios, nas minhas caminhadas com a Hora, eu percebia isso. Cria uma rede de Uhum. relacionamento ali dos pais de pet, tanto no parcão, quando você está caminhando, né, na rua, na avenida ali. E aí eu comecei a ler muito. Eu gosto dessa parte também, da parte de saúde pública. Eu acho que é uma área também interessante de estudo. Até mesmo meu doutorado foi nisso, né, em saúde pública na Fiocruz. E aí eu comecei a ler um pouco sobre essa situação da qualidade de vida e como que esse pet interferia. A gente sabe que tem várias situações da parte realmente psicológica, na área da psicologia tem uma linha de estudo enorme nessa questão, mas fisiologicamente também foi comprovado que as pessoas que têm seus pets, elas realmente são mais ativas. Tem uma diferença assim absurda, é quase que o dobro de atividade física do que uma pessoa que não tem o pet, e inclusive falando também da saúde dos seus bichinhos, Uhum. né? Então, que tinha uma relação afetiva muito legal, porque quando você tinha uma relação afetiva, um laço forte, que isso também fazia que você ficasse mais tempo Uhum. na rua, vamos dizer assim, né, com esse pet. Então, esse pet também tinha uma saúde, uma qualidade de vida melhor. Nossa, foi muito legal aquela reportagem e tudo com fundamentação É, científica, baseado, né, em alguns artigos. E foi muito gostoso, tanto gravar, é, né, ali a postagem falando disso, mas depois quando a gente também conversou assim: Vamos escrever é. mais?" Eu falei: "Vamos", foi muito legal. Então, se a gente pode dar um conselho, adote um pet É. grande demais. Você quer ser mais ativo? Você adote um pet, que você ainda vai ajudar, né, muito ONG aí, muito lugar legal que tem muito bichinho precisando de ajuda e tenho certeza que você vai ganhar muito mais do que ele. Você falou do lado social, eu também tenho essa percepção. Eu falo que quando eu estou com a minha cachorra, a quantidade de bom dias que você fala na rua é impressionante, porque as pessoas relaxam, né, É, desarmam, e pet é uma coisa que mexe, que isso. então, assim, eu acho muito bacana isso, e a quantidade de passos também, eu adoro, né, juntando um assunto com o outro, né, o relógio que marca o número de Isso. passos e o cachorro que sai, que precisa sair para andar. É muito interessante ver como a gente realmente está em movimento. Se torna mais ativo. Se você pensasse bem hoje, você teve aqui um dia super cheio. Se você chegar em casa e você não tivesse lá a Lara, você ia ficar em casa. "Nossa, tô exausta, trabalhei o dia inteiro, eu vou sentar no sofá É, aqui, vou ver uma série e vou dormir". Aí você chega, tem aquele bichinho te olhando assim, já tá na hora da nossa caminhada, então você se obriga a ser mais ativo, né, você tem um compromisso com o é, seu bichinho. Isso é muito legal, é muito gostoso. Foi uma das reportagens também mais legais, assim, de escrever e de gravar também.
E Dani, falando de Fitness Brasil, de Fitness Brasil Expo, teve alguma coisa que te chamou a atenção quando você andou pela feira? O que que você viu de bacana? O que que você ouviu de interessante? Bom, primeiro que tá gigante, né, gente? Tá cada vez mais gigante. Eu tive aqui nas 2 palestras de abertura, adorei, foi incrível. Aqui a plenária é sempre linda, né, cada ano vocês estão sempre surpreendendo, mas eu estou impressionada, assim, com a estrutura. Eu não tive tempo ainda de ver as novas tecnologias, eu já passei por alguns stands, já dei aquela sondada, assim, falei: "Opa, preciso voltar aqui com calma", e vou agora quando acabar a gravação, dar mais uma passeada, mas que eu vi que os estandes, de uma forma geral, estão maiores, tem muita gente já circulando aqui no primeiro dia. Olha que o primeiro dia é sempre um pouco, né, É, mais tranquilo e muita novidade, muita novidade. Eu tem uma quero agora esteira, explorar agora cada uma delas, né. tem uma esteira que tem reconhecimento facial, que também acho que os E dados já vão para o relógio. compartilha também, né, com o seu É, relógio, eu também já dei uma olhada lá. E tem muita coisa legal também de avaliação, de scanner, isso aí eu também já dei aquela passadinha rápida, assim, falei: "Ai, tem que voltar", já fiz a minha anotação. Mas eu acho que a tendência é essa, a gente está realmente trazendo inovação, acho que está todo mundo o mercado é muito competitivo e hoje com essa questão da tecnologia e inovação e é o que eu sempre falo, né, inovação com dado, informação com ciência, informação com respaldo, acho que a feira aqui se propõe muito a isso. Então quem não chegou ainda, dá tempo de vir, que realmente Fitness Brasil e eu fico muito grata sempre de estar aqui com vocês, eu falo que vocês nos chamam, vocês convocam, já está fechado na minha agenda sempre, mas eu acho que é uma oportunidade incrível de eu como pesquisadora de estar tendo, oportunidade de me aproximar do público e mostrar que a ciência ela é aplicada, que a ciência é na prática, que funciona. A gente já conversou isso aqui outras vezes, mas é uma oportunidade incrível de mostrar que a ciência pode ser feita no dia a dia, que essas tecnologias podem ser utilizadas não é só na alta performance, aham. podem ser utilizadas na área da saúde, no bem-estar, numa clínica, né, num consultório, dentro de uma academia de ginástica, então, acessível a todos. Dani, mais uma vez, super obrigado. Você sabe que a Fitness Brasil está sempre de portas abertas para você. Conte com a gente com o que precisar. Obrigada, obrigada. Valeu, Dani.